Bom, pessoal, esses mapas que vocês estão vendo agora, eles mostram as áreas em conflito, na África. Esse mapinha aqui à esquerda, através dessa legenda, ele mostra várias coisas interessantes. Ele mostra, por exemplo, aonde há guerra civil, ele mostra aonde há movimentos separatistas, tá certo? Aonde há o crescimento do fundamentalismo islâmico, ou seja, ele vai mostrando as principais razões que levam aos conflitos que acontecem na África. E esse mapinha aqui do lado, tá, mostra uma cronologia, tá, bem completa de praticamente todos os conflitos que houve na África até hoje e que tem relativamente as mesmas causas, que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Bom, a gente vai dividir essas causas dos conflitos que aparecem naqueles 2 mapas em 2 grupos. Os conflitos que têm origem anterior à colonização, tá, que têm razões anteriores à colonização, e depois a gente vai falar, das razões pós-coloniais, tá certo? Então, antes da colonização, já havia disputa por solos agricultáveis. Então, as diferentes etnias, elas já disputavam lugares onde os solos eram mais férteis. Então, já havia disputas étnicas por conta disso, já havia disputas territoriais, né, entre as diferentes nações, entre as diferentes etnias, por conta de solos agricultáveis. Que, como eu mostrei para vocês, lá nos primeiros slides, por conta das condições geográficas mesmo do continente, a disponibilidade de solos agricultáveis é relativamente escassa, é relativamente pequena. Então, nos lugares onde o solo é mais propício para a atividade agrícola, há mais disputa. Segundo motivo aí, que é anterior ainda à colonização, é a disputa por água, tá? A gente pode ver no Saara há uma escassez de água grande, assim como no Kalahari, assim como na Namíbia, e isso faz com que as áreas onde há maior disponibilidade de água também sejam disputadas. É a mesma lógica que acontece com os solos agricultáveis. E muitos conflitos anteriores à colonização também aconteciam por conta da sobrecarga demográfica, ou seja, muita gente, numa espaço numa área territorial muito pequena, misturando várias etnias e várias nações diferentes, e essa sobrecarga demográfica fazendo uma pressão muito grande sobre os recursos, né? Isso interfere diretamente na qualidade de vida e interfere diretamente e estimula, bem diretamente os conflitos. Então, já havia vários conflitos entre os africanos antes do período da colonização, principalmente por conta desses motivos aqui, porém, esses conflitos eles foram agravados no período pós-colonial, certo? Depois da colonização, começa a disputa política entre etnias. Por quê? Porque várias dessas etnias foram colocadas dentro de um mesmo Estado nacional. A gente viu lá atrás que havia um mapa, mostrando as diferentes, o lugar das diferentes nações africanas, o lugar das diferentes etnias africanas, né, que não foi respeitado. Então, você vai ter, por exemplo, em Ruanda, a disputa entre Tutsis e Hutus, que também vai gerar um filme hollywoodiano chamado Hotel Ruanda. É uma disputa entre duas etnias que passaram a ser obrigadas a conviver dentro do mesmo Estado nacional, certo? Então, duas etnias rivais, durante muito tempo, agora estão dentro do mesmo Estado nacional e precisam dividir esse Estado nacional. Os Tutsis e os Hutus, eles não, essas duas etnias, eles não dividem a política só em Ruanda, não, dividem em outros países ali da mesma região, como Burundi. Então, imagina, antes essas nações elas tinham os seus próprios territórios. Havia disputas, se a linha territorial é mais para lá, é mais para cá, mas elas viviam, havia uma certa homogeneidade, porque cada etnia se concentrava em um espaço territorial diferente. Quando você coloca as duas etnias, que historicamente são rivais, dentro de um mesmo território, elas vão disputar o poder político. É por isso que aparece ali exatamente a disputa política entre as etnias, tá certo? Vai haver também separatismos. Por quê? Porque
muitos grupos vão querer separar o território no sentido de tentar voltar um pouco, pelo menos, em parte, a algo próximo daquela divisão territorial anterior. São pessoas que são grupos que não aceitam a divisão que foi feita arbitrariamente pelos europeus, né? São limites absolutamente arbitrários e limites que foram moldados a partir dos interesses dos europeus, como eu já falei, e é, os grupos, as nações, as etnias que não aceitam essa divisão, muitas vezes partem para processos separatistas, que também são estimulados, aí vem uma outra questão, também pós-colonial. Também são motivados pela disputa, pelo controle na produção de metais preciosos, minério e petróleo. Porque com a chegada do colonizador, a instalação de empresas para a exploração de metais preciosos, de minério e de petróleo, isso aqui começa a gerar renda, né? Começa a gerar renda de uma maneira que não gerava antes da colonização. Então, então vai haver disputas políticas pelo controle político do país, muito em função da renda que começa a ser gerada, e vai haver também separatismos, muito também em função num eventual separatismo, eu conseguir colocar dentro do meu território as maiores jazidas, as maiores reservas de metais, e sendo assim lucrar com isso. Então percebam que o que a gente quer mostrar com tudo que eu acabei falando para vocês até agora. Havia uma divisão étnica territorial da África anterior à colonização. Havia conflitos, né? A gente não pode dizer que a África era o paraíso na Terra, mas depois da colonização, a gente pode dizer que houve um aprofundamento desses conflitos, né? Muitos desses conflitos foram. Houve uma multiplicação e um aprofundamento desses conflitos, tá certo? Exatamente por conta, né, de uma definição de fronteiras absolutamente desconexa com aquilo, com a realidade que os africanos estavam acostumados, tá certo? Bom, estou voltando a compartilhar aqui com vocês o slide, exatamente para mostrar a divisão regional da África, tá? Uma divisão regional mais clássica, levando em conta aqui os limites territoriais entre os países. Então, olha só, a gente pode dividir a África de várias maneiras. Essa aqui é uma das mais tradicionais. Então, essa região aqui a gente vai chamar de Norte da África, tá certo? Vai ser chamada, principalmente no ocidente de Norte da África, seria uma espécie de divisão aqui, tá? Que leva em conta fatores mais homogêneos do ponto de vista geográfico mesmo, características naturais, a própria população. Então, isso aqui seria uma área relativamente um pouco mais homogênea, ao norte da África. E aí aqui vem o que a gente vai chamar de oeste da África, de leste da África, perdão, destacando aqui o chamado chifre da África, o Triângulo de Afara, a região dos Grandes Lagos até Moçambique. O sul da África, também conhecido como África Austral, certo? A África Austral aqui, beleza? A África Central. E por último, aí sim, o oeste da África. Lembrando, por favor, que isso aqui é uma regionalização imperfeita, uma regionalização mais superficial, tá? Que não leva em conta boa parte das particularidades regionais aqui, tá certo? Então há sub-regiões, como eu já indiquei para vocês nos mapas, o Golfo da Guiné, a região dos Grandes Lagos, o Triângulo de Afar, tudo bem? Mas a gente pode usar essa divisão aqui para ter uma ideia, né, de uma divisão de uma África de uma maneira um pouco mais homogênea, exatamente para poder fazer uma localização um pouco maior aí, um pouco melhor dos países. Tudo bem? Bom, vou dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta para falar de tratados econômicos e acordos comerciais na África.